1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. Paulo não era daqueles que acreditavam em qualquer coisa, bastasse falar para ele. Em parte acredito. E é até necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não nisso, não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpada de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Tua comunicação ao nosso coração, para nossa salvação, edificação, instrução e para a glória do Senhor. No nome do Senhor. Amém. Quem aqui gosta de ver fotos? Ver fotos. Tem gente que pode dizer assim: tinha mais graça quando as fotos eram impressas, né? A gente fazia os álbuns. Agora as fotos digitais, a gente tira um monte, depois nem lembra mais. Fica lá um monte de foto, depois a gente fica deletando as fotos, não é? Outros poderiam dizer assim: pastor, olha, depende da foto. Porque tem fotos que a gente olha e a gente se alegra. Nos remete a um momento, a um tempo de alegria, de felicidade, de gozo. Outras fotos a gente olha assim e a gente é remetido a um tempo de tristeza, a uma fase de aflição, de angústia. Já teve foto que você olhou assim e falou: esse tempo aqui eu estava passando um momento difícil na minha vida, olha como eu estava abatida. E tem fotos assim que nos levam a uma nostalgia,
há um tempo que não volta mais. A gente olha assim, puxa, como eu estava magro, como eu tinha cabelo. Não é? A foto tem esse poder de nos arremeter a um tempo que parece que ficou congelado, mas faz a gente reviver praticamente as mesmas emoções, porque a gente é remetido a pessoas, acontecimentos, ambientes, e em certo sentido é mais ou menos isso a função da ceia do Senhor, que hoje, daqui a pouco, vamos celebrar. É como se fosse a foto de Jesus. Como se fosse assim, um memorial, e de fato é. Porque ele mesmo diz, fazer isto. Celebrem a minha ceia. Pão que representa o meu corpo, o vinho que representa o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Quando a gente olha para esse memorial, a gente é remetido a algumas realidades, as quais esse memorial aponta. Quais realidades são essas? Uma é a realidade passada, porque quando olhamos para o memorial, para a ceia do Senhor, nos lembramos logo de início o sacrifício do Senhor. O seu corpo entregue por nós naquela cruz, o seu sangue derramado, que foi derramado, inclusive, para dar início a uma nova aliança, que, segundo Jeremias, é a aliança em que Deus perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, e diz ainda, Jeremias 31, que nessa nova aliança, o Senhor dizendo, não me lembrarei mais das suas maldades. Louvado seja o Senhor, que por meio do sangue de Jesus nos introduz numa nova aliança, porque a primeira foi quebrada e só poderia ser ratificada, renovada por meio de sangue inocente, e o sangue foi dado, o sangue de Jesus. Por meio desse sangue temos aliança de novo com Deus. Porque não apenas os pecados são perdoados, mas as maldades cometidas por nós são esquecidas. Das suas maldades não me lembrarei mais. É um memorial que nos remete também a uma realidade futura. Porque Jesus lá em Mateus, quando ele estabelece a ceia do Senhor, ele diz assim, olha, eu não beberei mais do suco dessa vide, até que a tome convosco no reino do meu Pai. Ou seja, a Bíblia fala de um evento chamado Bodas do Cordeiro. O céu vai ser inaugurado com uma grande festa, com uma grande mesa, e o nosso nome vai estar nas cadeiras. E ele diz que quando tomarmos assento com Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, toda a família de Deus, alguns vão estar do lado de fora se lamentando por não fazerem parte da mesa, mas aqueles que estiverem à mesa, além de já desfrutarem da alegria de estarem à mesa, eu costumo dizer assim, olha, Senhor, estando lá já está bom. Estando lá já está bom. Eu posso ser o menor dos menores, mas separa um lugar para mim no teu reino. Ou seja, só de estar lá à mesa já estaria muito bom.
acima do que qualquer um aqui merece, mas Jesus, na sua graça e bondade, generosidade e humildade, nem sempre seguida por nós, diz ainda que nesse dia, Ele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória, há de se levantar e há de nos servir. De nos servir. Quem é que tem vergonha de num jantar fazer o papel do servidor? Jesus não. E aqueles que o seguem também não deveriam ter. Mas temos. Temos e muita. E aponta não só para realidades do passado, a nova aliança que foi iniciada no seu sangue, não aponta apenas para uma realidade futura, as bodas do Cordeiro, a mesa, na qual nos sentaremos e seremos servidos. Os que servem a Jesus nessa vida serão servidos por Ele nas bodas. Mas é um memorial que aponta também para realidades do presente. E que já estão presentes. Agora, inclusive. Aqui, nesse momento. Embora nem sempre percebidas. Quais seriam essas realidades presentes? Que essa mesa, esse memorial, para elas aponta. Então, a primeira realidade presente que esse memorial nos relembra, nos traz a consciência, nos faz discernir, é que o próprio Jesus está aqui. Que Jesus está aqui. Porque o Paulo diz assim no versículo de número 27, por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 29 diz, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é difícil interpretar esse negócio, como assim? Pecar contra o corpo do Senhor. E alguns cristãos nos explicariam dizendo, é o seguinte, é porque na hora da ceia, o pão se transforma no corpo do Senhor mesmo. A doutrina da transubstanciação. Outros diriam assim, não é que o pão se transforma no corpo do Senhor, mas que no momento da celebração, o Senhor se faz presente no pão. A doutrina da consubstanciação. Um irmão batista ia dizer, besteira tudo isso. Isso aqui é só símbolo. Quando o Paulo fala que se alguém comer indignamente do pão e do vinho, está pecando contra o corpo do Senhor, esse corpo do Senhor é a igreja, porque é a igreja que é o corpo do Senhor. E a forma como eles estavam celebrando nessas ocasiões, e que leva o apóstolo a escrever, era uma desonra à parte do corpo do Senhor. Por isso estavam ofendendo e pecando contra o próprio Senhor. Mas uma coisa que todo cristão provavelmente concorda, é que quando esse momento que vamos celebrar daqui a pouco é celebrado de fato no Espírito do Senhor, com a consciência do Senhor, se faz presente no momento o próprio Senhor. Então é um mistério.
É um mistério. Porque se você me perguntar, esse pão e esse vinho é o corpo do Senhor? Corpo mesmo? Eu vou dizer não. Mas se você me perguntar, então é só pão e suco de uva? Eu vou dizer também não. Então o que é? É um mistério. É um mistério. É um mistério, mas que nós nos achegamos com temor. Porque é um mistério que nos aponta a presença do Senhor. É um memorial visível de uma realidade invisível. A realidade que Jesus, Cristo, Filho de Deus, crucificado, mas ressuscitado ao terceiro dia, está aqui. Está aqui. Por isso eu te faço essa pergunta. Você sabia que o próprio Jesus, aquele mesmo que morreu naquela cruz, 2000 anos, pouco mais de 2000 anos atrás, aquele mesmo, que deixou o túmulo vazio depois de 3 dias, aquele mesmo, que os discípulos viram subindo, assunto ao céu, e se assentou à direita do Todo-Poderoso, e que virá em breve para julgar vivos e mortos, esse mesmo, essa pessoa, você tem consciência que essa pessoa está aqui, agora, nesse culto, reunido conosco, e nos observando, não apenas a coreografia externa, mas o que está na mente e no coração. Você tem consciência da presença de Jesus? Porque eu pergunto, o que aconteceria se agora ele se materializasse do teu lado? Qual seria a postura? Porque é claro que como família de Deus, num culto, temos os momentos da informalidade, do abraço, do ósculo santo, do conversar, do se distrair. Mas é verdade também que toda reunião, em nome de Jesus, precisa ter a sua reverência. Precisa ter a sua devida solenidade, devido à presença real, verdadeira, de quem está aqui, embora invisível, embora imaterializado. Então, quando olhamos para a ceia, vemos o pão e o vinho, símbolos do seu corpo, somos arremetidos à consciência de que precisamos dos símbolos, porque o corpo não está aqui, está assunto. Mas ao mesmo tempo, nos leva à consciência que, embora o corpo não está aqui porque está assunto e por isso precisamos do símbolo, o Espírito está. E por isso, para o Espírito, não precisamos de símbolo nenhum. Por que precisamos lembrar dessa verdade tão óbvia? Porque embora digamos que sabemos, nem sempre nos damos conta. Nem sempre. Então hoje, quando você pegar do pão e pegar do vinho, saiba, você está pegando pão e vinho
e muito mais. Se lembre que Jesus está aqui. E Ele está distribuindo bênçãos. Por meio de tudo que Ele faz aqui. O prazer dEle é abençoar o seu povo. É verdade. Não é isso que o Abraão diz? Que o Salmo diz? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Lá, Deus derrama a bênção. A segunda realidade que esse memorial aponta, a realidade presente, é que Jesus está aqui e nós somos família dele. Somos família de Deus. Por isso que nos reunimos à mesa. Qual é a família que de fato se digna família que não se reúne para comer junto? O comer junto é o ápice da comunhão de uma família. Inclusive, há aí pedagogos que perguntam aos pais se durante a semana, quantas vezes que vocês sentam juntos à mesa, porque isso fortalece os laços de família. Eu lembro, por exemplo, quando os meus avós de parte de pai eram vivos, que todo fim de semana, não importa, não tinha essa de estar ocupado. Não tinha essa, fim de semana era o almoço na casa do vovô e da vovó. E aí reunia lá os primos, reunia lá os tios, reunia lá as tias. E se sentava lá todo mundo à mesa, porque o vovô e a vovó, eles eram assim, o elo. E todas as vezes que a gente comia, a gente se lembrava que a gente não era apenas um indivíduo, mas fazíamos parte de algo maior, uma família. Sentar ali àquela mesa, rever o primo, rever a prima, rever o tio, dar um beijo no vô, dar um beijo na avó. Isso daí era um memorial, assim, trazia-nos a consciência. Ei, vocês são mais do que indivíduos. Vocês são uma família. Uma família, é maior. Só que aí o meu avô e a minha avó morreram. Faleceram. E sabe o que aconteceu? Os jantares acabaram. E a família se dissipou. Quer dizer, tá aí todo mundo ainda, né? Mas cada um vivendo a sua vida, correndo atrás do seu. E quando em vez a gente vê alguém, a gente de família mesmo agora só tem um nome, praticamente. Ou então quando morre alguém a gente se reúne também. Sua família é mais ou menos? É só a minha que é pecadora. Então, quando Jesus institui a ceia, e ele diz assim no versículo 24, fazei isto em memória de mim, lá os especialistas do grego vão dizer que esse fazer isto é um presente contínuo. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, sabe essas refeições que a gente faz em comum, eu e vocês aqui? A gente comeu uma vez nas bodas de Caná, a gente comeu uma vez na festa lá do Mateus. A gente comeu tanto que os nossos inimigos nos chamavam de comilões, beberrões. E então, depois que eu subir ao céu, aliás, comemos depois que eu fui ressuscitado. Então, continuem fazendo isso, continuamente, mesmo depois que eu partir. Façam isso em memória de mim. Até quando, Jesus, o Senhor vai querer que a gente se reúna como família ao redor da mesa? Relembrando os tempos em que o Senhor, presente em carne e osso, se sentava conosco, e Ele nos responderia, até eu voltar. Não deixem de se reunir, até eu voltar, fazei isto, fazei continuamente, em memória de mim. Então, Jesus não institui a ceia para os discípulos se sentarem à mesa e dizerem assim, um dia Ele esteve aqui, mas Ele está aqui. E quando a gente se reúne,
e a gente participa da mesa do Senhor, a gente reafirma, retifica, ou ratifica, fortalece, que a mesma comunhão que os discípulos tiveram com Ele à mesa, nós a temos. A temos com o Senhor e com a família do Senhor. Família é essa que tem Deus como Pai, Jesus como irmão mais velho, e cada um de nós como irmãos e irmãs. É por isso que um sinônimo para ceia do Senhor não é apenas Eucaristia, mas é também comunhão. Nós reafirmamos a nossa comunhão com Jesus e com a família de Jesus, os outros discípulos de Jesus, que também levam o nome de Jesus e foram feitos também filhos de Deus. Foi dados a eles o poder de serem feitos também filhos de Deus. É nossa família. Por isso que o Paulo diz assim, no capítulo 10, versículo 16 a 17, olha o que ele diz. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo. Por quê? Pois todos participamos do mesmo pão. Comunhão com o Pai, com o irmão mais velho e com os nossos muitos irmãos. Somos família de Deus. Quando nos reunimos ao redor da mesa do Pai, nos lembramos disso. Em terceiro, é um memorial que não apenas Jesus está aqui, não apenas que somos família de Deus sentados ao redor da mesa, mas que nós somos também a comunidade da partilha. Porque você sabe, irmãos, que a ceia foi instituída no meio de uma celebração da Páscoa. Eles estavam numa refeição pascal, quando diz os textos, os evangelhos, que de repente Jesus tomou o pão, partiu, distribuiu, dizendo que era o seu corpo. Depois tomou o cálice, disse que era a nova aliança do seu sangue. Ou seja, no meio daquela refeição pascual, Jesus instituiu a sua ceia. E a igreja primitiva, ela manteve isso por um tempo. Lá nas reuniões nas casas, no partir do pão, era isso. No meio de uma refeição, em algum momento, eles se lembravam da Eucaristia, que seria a distribuição do pão como corpo e do vinho como sangue de Cristo. E esse costume se estendeu também às igrejas gentílicas, como por exemplo a igreja aqui de Corinto. Eles tinham uma festa que se chamava Ágape, chamada Festa do Amor, onde cada um trazia de casa uma refeição, um prato, tipo assim, um junta-panelas. E aí colocava tudo assim, não sei se era mesa, se naquele tempo tinha mesa ou não. Eu sei que na Palestina não era, eles ficavam sentados assim no chão, não é? Eles ficavam reclinados. Mas eles colocavam lá as comidas e era a festa do amor. Cada um trazia um prato e eles dividiam tudo, eles tinham tudo em comum. E aí, em algum momento lá do Ágape, quem presidia a igreja celebrava a ceia, tomava ali um momento o pão, lembrava do corpo de Cristo, tomava o vinho,
lembrava a todo mundo do sangue da nova aliança. Era assim, bonito assim. Mas você sabe que não houve tempo nesse mundo em que a igreja não teve problema. Novo Testamento, mais da metade é só carta à igreja, viu? Se um dia você achar que essa igreja aqui tem problema, vai ler o Novo Testamento para você ver. Para você ver o que é problema. Depois de Romanos, meu irmão, ó, lá em Atos, depois do capítulo 5, lá que já entra Ananias e Safira no meio, isso aí, depois de lá é só problema. Pega aqui, ó, 1 Coríntios, vai seguindo para você ver os problemas, chega no Apocalipse, carta a 7 igrejas com problema. Só uma lá que recebeu um elogio, ficou fora da mira, mas o resto, meu irmão. Então o que acontece? Eu não sei direito o que aconteceu, mas o amor parece que foi assim esfriando. Foi esfriando. O ágape já não era assim tão ágape. Vai saber, né, se não passou assim uns pensamentos do tipo, poxa, eu trago aqui todo dia maminha, Coca-Cola, o fulano traz biscoito de polvilho, suco maguari, a gente tem que dividir tudo. Ah, esse negócio está certo não, estou achando melhor o seguinte, isso aí não é justo, viu? Ó, cada um traz o seu, eu acho que essa moda dos suíços veio de lá. Cada um traz o seu e cada um come o seu. É mais justo. Não sei, isso aí sou eu que estou falando, tá? Mas o que, de fato, o texto diz é que o pessoal chegava cedo para o ágape, para a festa, com as suas comidas, e os mais pobres, eles não tinham como chegar tão cedo assim, porque o dia deles terminava mais tarde. Eles tinham que, sei lá, limpar alguma coisa para os seus patrões, eu não sei. Eles não conseguiam chegar na hora que começava o ágape. E o pessoal lá no ágape, já lá, né, com tudo na mesa, assim, poxa, vai esfriar, hein, gente? Esse pessoal não chega, acho que não vai chegar, não. Aí começa, eu estou com uma fome, poxa, trabalhei tanto. Mas quer saber de uma coisa? Vamos comer? Vamos comer? Afinal de contas, então, foi a gente que trouxe mesmo. Afinal de contas, foi a gente que comprou. Afinal de contas, essa mesa está aqui porque a gente trabalhou. Essa mesa aqui, na verdade, a gente divide, né, mas a gente sabe que é nossa. Então vamos comer? Ah, vamos comer, né, gente? Vamos comer. E aí começava a comilança. E quando chegavam os mais pobres, só tinha sobrado mesmo o pão e o vinho. Só o momento da chamada Eucaristia. Porque a comida mesmo já tinha ido embora. É o que o Paulo diz, versículo 21. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. E aí ele, sabe, dá uma dura mesmo. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Nisso não há elogio nenhum. Por que já não era a ceia do Senhor? Porque já não era feita no Espírito do Senhor. Não era feita no Espírito daquele que doou tudo que tinha. Tudo que tinha. Não teve nada, absolutamente nada, que Jesus reteve para si. Nada. Tudo que ele tinha, absolutamente tinha, inclusive o seu corpo, o seu sangue, ele entregou por nós, a fim do quê? De que a gente tivesse aquilo que ele tem,
a vida. Vida que não acaba. Por isso que ele diz assim: a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida, porque você pode comer de tudo e você vai morrer. Mas quem comer do meu corpo e quem beber do meu sangue tem vida. Tem vida. Então, como podia ser a ceia desse Senhor, que não retém nada, mas entrega tudo por nós, ter se tornado um momento de comilança, avareza, egoísmo, arrogância e desprezo, como diz o Paulo, por aqueles que nada têm. Podia ser tudo menos ceia do Senhor. Paulo diria: isso aí virou só teatro, porque o seu conteúdo está esvaziado. Então a gente é a comunidade do Cristo ressurreto, de Jesus, não só porque a gente recebe daquilo que Jesus partilhou, a sua carne e o seu sangue, para que tenhamos vida. Nós somos a comunidade do Cristo, de Jesus, porque como Ele, e no Espírito dEle, também partilhamos o que recebemos dEle, para que outros também tenham o que recebemos dEle, isto é, vida. 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 Essa semana o pessoal em casa foi no zoológico. Aí voltaram me contando uma história. Que viram um lobo com uma caça nas presas. E assim, angustiado, ansioso, correndo de um lado para o outro. Assim, sabe para quê? Esconder. Afinal de contas, ele que caçou, né? Ele que tem o dia de comer, sozinho. Esse espírito animalesco. Eu que cacei, é meu. Mas tem outros lobos, não, eles que caçam o deles. Eles que caçam o deles. Mas teve uma outra cena que eu vi domingo passado, lá embaixo, desci. E olha só a cena que eu vi, uma criança, uma menininha. Ela saiu assim de uma sala e correu em direção a uma outra criança. E ela estava nas mãos com um saco de salgadinhos aberto. E ela veio correndo, toda alegrinha, com aquele saquinho de salgadinhos aberto. E chegou assim, toda feliz para outra criança e disse: olha, hoje eu trouxe peixinhos, você quer? Você quer? Você quer? E aí eu pergunto, a gente está mais para quem? Para o lobo que esconde? Ou para a criança que chega com alegria para a partilha? Quem eu e você seremos é a gente que decide, com a graça de Deus. Então a ceia do Senhor é esse memorial. Nos relembra de coisas passadas, morte, na cruz, nova aliança. Nos lembra de coisas futuras, a boda do Cordeiro, em que nos assentaremos à mesa com os que são dele, mas também nos lembra de coisas presentes.
Por isso que quando você tomar hoje do pão, do vinho, lembre-se dessas realidades presentes. Tenha consciência que Jesus está aqui. Tenha consciência que você está sentado à mesa do Pai com o Filho e que somos juntos a família de Deus. E lembre-se que você, como comunidade dele, é chamado como ele à partilha daquilo que recebeu dele, para que outros tenham o que você também recebeu dele, vida. Porque como diz assim o João, Jesus morreu por nós e agora devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Que essas realidades não sejam apenas do passado, não sejam apenas do futuro, mas na nossa igreja sejam também do presente. Amém.